Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente começa com conteúdo novo, conteúdo referente às aulas 33 e 34, que tem por título Democracia, Ditaduras e Cidadania. Então na exposição da nossa aula de hoje, eu não vou adotar o trajeto que está anunciado aqui no título, não. Democracia, Ditadura e Cidadania. Eu vou inverter as duas últimas aqui, eu vou tratar primeiro das democracias, depois do conceito de cidadania, para então entrar no que seria o conceito de ditadura, beleza? Então vamos começar falando dessa palavra que está presente aí em todo momento, do cenário político atual, da discussão política, ou até mesmo do nosso próprio cotidiano. O que seria a democracia, né? Bom, importante a gente ressaltar que quando a gente fala de democracia, a gente costuma se fazer um trajeto histórico onde ela se inicia em Atenas, na Grécia Antiga. Evidentemente, a democracia se inicia em Atenas, porém, a gente precisa fazer uma série de ressalvas. A democracia ateniense, a democracia da Grécia Antiga, ela tinha princípios diferentes, objetivos diferentes e um entendimento diferente. Primeiro, há de se fazer uma observação importante. A democracia ateniense, ela contemplava apenas uma pequena parcela da população ateniense. Cerca de 10% dessa população participava da democracia. Filhos de pais e mães atenienses, homens com idade mínima. Então, por que a gente chama de democracia? Porque se o sujeito contemplasse esses três critérios, ele era considerado um cidadão. Sendo considerado cidadão, ele poderia participar do debate político de maneira igualitária. Todos eram vistos como iguais. Então, essa igualdade entre os cidadãos, não existindo uma preferência política ou privilégios políticos fundados pela classe ou pela casta, fez desse sistema ateniense uma democracia, onde o poder vinha do povo, ou desses cidadãos, né, que eram minoria, mas que entre eles exerciam uma certa igualdade. Uma igualdade do ponto de vista da participação na agro, o voto igual, e aí são os dois pilares da democracia grega que servem de base para a nossa democracia até hoje. A isonomia, que seria essa igualdade entre os cidadãos, que embora fosse restrito na Grécia, é o mesmo princípio que a gente utiliza hoje na nossa democracia. Então, essa igualdade é fundamental para a gente considerar um sistema democrático, e a isegoria, que era o direito de fala na ágora, né, na praça política. Hoje, esse direito de isegoria também é uma peça fundamental, é um pilar da nossa democracia, a liberdade de expressão. Tudo certo? Então, a gente desenhou essa democracia grega que tem um outro traço fundamental, que é a participação direta. A democracia grega ela era feita diretamente pelos cidadãos. Ela não era feita através de voto e escolha de representantes. Ou seja, os cidadãos iam para a praça e ali exerciam diretamente o seu poder de cidadania, sem precisar escolher representantes para votar, para apresentar projetos de lei. Não, todo mundo igual, todo mundo direito à fala e pronto, acabou. Então, é o que a gente chama de democracia direta, esse princípio da Grécia Antiga, né? Então, isso vai se modificar um pouco hoje em dia. Por que era possível se fundamentar uma democracia direta naquele período, naquele contexto? É importante a gente falar, né? O núcleo geopolítico da democracia ateniense, ou da democracia da antiguidade, é a polis, a cidade-estado. Ou seja, você tem um número reduzido de cidadãos em um local menor, reduzido também. Então é possível todos os cidadãos se reunirem, estabelecerem um debate. Claro que é importante ressaltar também que nem todos participavam, né? Então reduzia ainda mais o número. Então era viável, a logística era possível de fazer esse sistema. Quando a gente passa para a modernidade, a gente já vai começar a falar de democracias modernas, que é o sistema atual nosso, o núcleo geopolítico já vai ser o Estado Nacional, ou seja, uma dimensão territorial muito maior e uma dimensão populacional muito maior também.
Então já não é possível você fazer um sistema político de participação direta ou exclusivamente de participação direta. Então aí vamos começar a marcar umas diferenças fundamentais da democracia moderna para a democracia grega. Primeiro, a democracia moderna ela é uma democracia de tipo representativo ou uma democracia indireta, né? Um sistema indireto. Como que funciona isso? Você tem a escolha de representantes. Porque esse homem moderno, este homem contemporâneo, ele já não gozava do ócio que um cidadão grego tinha, um cidadão ateniense tinha, devido à escravidão, devido às dominações que existiam em cima de outras cidades, de outros povos. Então hoje, principalmente a democracia moderna que a gente fala contemporânea, é a democracia representativa burguesa. Então, esse cidadão precisa trabalhar, precisa se dedicar ao trabalho, precisa se dedicar à sua empresa ou ao seu empregador e não tem tempo hábil para se dedicar exclusivamente à política. Então, foi necessário pensar um sistema representativo, onde surge essa classe política, que seria uma classe política profissional, de sujeitos que se dedicariam à atividade política profissionalmente, onde ali estariam representando os interesses do grupo que elegeu ele. Então, aí é uma primeira diferenciação fundamental entre a democracia moderna, contemporânea, e a democracia grega, a democracia ateniense, tá certo? Então, feita essa observação, vamos pegar mais alguns elementos dessa democracia contemporânea. Muda-se também a percepção em relação ao cidadão que participa dessa democracia. Na Grécia se tinha uma crença na possibilidade de um homem virtuoso. O que seria esse homem virtuoso, esse cidadão virtuoso? Seria aquele que conseguiria abrir mão de seus interesses particulares em benefício do interesse público. Já no contexto de formação de retomada da democracia, após o antigo regime, né, já ali na independência norte-americana, ali um grande marco e a Revolução Francesa, mas talvez esse modelo que a gente utiliza hoje, o principal marco, seja de fato a independência norte-americana, ali já não se tinha a crença nessa possibilidade mais. A crença no sujeito humano, né, nessa virtude humana, ela havia se perdido. Então, não se poderia acreditar que a virtude. Não se poderia acreditar em um sistema que dependeria da virtude do cidadão. Lembrando, nessa democracia também começa restritiva, né? Mulheres não participam, grupos étnicos não participam, você tem escravidão ainda. Então é uma democracia que, ao nosso ver hoje, seria pouco democrática, tá? Mas você não pode mais acreditar nesse cidadão. Então se precisou pensar em uma nova forma de garantir a sobrevivência dessa democracia. E quando eu falo de sobrevivência de democracia, a gente fala de criar formas que garantam que não vai haver uma corrupção do sistema e esse sistema se transformar em uma autocracia, em uma ditadura ou em uma aristocracia, né? Então, aí a característica da democracia moderna, que a gente pode falar, é a propagação de órgãos públicos, instituições democráticas que funcionariam dentro de uma percepção de pesos e contrapesos, tomando como princípio aquela divisão clássica dos três poderes do Montesquieu. Você tem instituições democráticas onde uma serviria de contrapeso para a outra e vice-versa, garantindo um controle, uma fiscalização geral do sistema e evitando que um grupo corrompesse esse sistema democrático. Então nós temos a multiplicação de órgãos representativos, de instituições representativas. A divisão dos três poderes clássica, né? Mas aí você tem inúmeros
órgãos presentes no Estado para garantir a democracia. E, claramente, o estabelecimento de uma Constituição onde os valores democráticos serão pétreos, né? Serão pilares fundamentais do desenvolvimento dessa sociedade. Na página 54 de vocês têm um quadrinho vermelho aí falando das características da democracia moderna. Dê uma lida nele depois aí para a gente discutir em sala, tá certo? E com o passar do tempo, devido a lutas, a movimentos e muita tensão dentro dessas democracias que se desenvolviam, houve um alargamento gradual do voto, até se chegar no dito sufrágio universal, onde quase todos são considerados cidadãos. No Brasil, todos são considerados cidadãos, né? E poder participar do jogo político a partir dos 16 anos de maneira facultativa e a partir dos 18 de maneira obrigatória. Então não se tem a restrição a mulheres, a negros, a indígenas. Você não tem esse tipo de restrição no Brasil mais e em nenhuma democracia moderna. Se tiver algum tipo de restrição, ela não é vista como tão democrática mais. É bom falar que esse jogo aí não é 8 ou 80, né? É democracia ou não é? Você tem uma democracia plena que teria as instituições independentes, livres aí, o sufrágio universal, tudo funcionando a pleno vapor, e você tem uma escala gradativa, né? Conforme a democracia vai perdendo, ela vai acabando sendo ameaçada, até que chegue um determinado ponto onde não se dá para considerar a democracia mais. Outro ponto fundamental, né, aquela isegoria que era a liberdade de expressão, ela se mantém fundamental e ela cria-se um novo conceitozinho, né, que surge uma nova instituição social que é a imprensa. Então, além da liberdade de expressão, se fala de liberdade de imprensa, sendo fundamental a liberdade de imprensa para o pleno funcionamento democrático, porque ela ajuda a fiscalizar esses governantes, esses representantes, para que eles não excedam as suas funções e os seus poderes, tá certo? Então, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião, hoje são pontos fundamentais. É importante ressaltar também que não existe democracia com um partido só. Dentro da nossa construção predominante na sociologia, para falar de democracia, eu devo falar de pelo menos 2 partidos. E uma igualdade jurídica entre esses partidos, né? Perseguições partidárias não fazem parte do jogo democrático, tá certo? E esse modelo democrático, como eu disse, se consolidou com a burguesia e essa ligação entre capitalismo e democracia deu ao que a gente chama dessa democracia liberal, essa democracia fundada no indivíduo, nos direitos do indivíduo e nessa classe política profissional e essa democracia representativa, tá certo? Mas, de toda forma, consagra-se o povo como fonte do poder. Mas é uma democracia que, em suma, defende os valores dessa classe burguesa, essa classe capitalista. A propriedade privada é um pilar constitucional de todas as democracias burguesas, de todas as democracias liberais e os direitos dos indivíduos, tá certo? Então aí a primeira coisa que a gente aponta aí, características fundamentais da democracia, tá certo, pessoal? Então de democracia é essa introduçãozinha que eu tenho para fazer para vocês. Agora tratando do conceito de cidadania. Bom, o conceito de cidadania também ele começa a ganhar força, né, e ser amplamente usado na Grécia Antiga, em Atenas, e foi retomado posteriormente quando a gente viu ressurgir esses modelos democráticos. O que seria cidadania? E pegando uma definição que vocês encontram lá no Brasil Escola, né, seria o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere a seu grau de poder, grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Ou seja,
O que seria a cidadania? O conjunto de direitos e deveres que estabelece essa relação do indivíduo com o espaço público, tá certo? E esse termo, cidadania, ele vai ser retomado no advento das grandes revoluções, em especial da Revolução Francesa. E ele é uma forma de legitimação da classe burguesa. Por quê? A classe burguesa, não só ela, né, todas as classes participantes da Revolução Francesa, elas lutavam contra o antigo regime, aquele regime de diferenciação dos três estados, né? Você tinha uma diferença de casta, né? Uma diferença estamental entre uma nobreza, o clero e a população que não fazia parte dessas castas privilegiadas. A classe burguesa era uma classe que ganhava importância, ganhava poder econômico, mas que estava fora do jogo político, estava fora do jogo do Estado, por não ter esse critério de nascimento, né? Não ser contemplado por esse critério de nascimento. Então começa a se ganhar força essa ideia de cidadania, onde se entende que todos dentro de um Estado são iguais e devem usufruir dos mesmos direitos. É o mesmo princípio da Grécia Antiga, né? Cidadãos iguais. Por quê? A classe burguesa queria romper com essa categoria de castas, né, de estamentos que colocava ela em uma posição inferior, para ela poder gerir o Estado visando seus interesses. Claro que a classe burguesa ela se sobrepõe aos outros grupos com a revolução, no decorrer da revolução, no desfecho, né, digamos assim, no frigir dos ovos. Mas ali no momento não estava tudo muito claro não, né? Você tinha diversos grupos com interesses diferentes que estavam levantando essa bandeira da cidadania também. Hoje, quando a gente vai falar de cidadania, principalmente nesse nível de estudo que a gente está, a gente utiliza um conceito clássico do sociólogo inglês Marshall, T.H. Marshall, que ele desenvolveu um conceito de cidadania onde existiria uma cidadania plena, mas para se atingir essa cidadania plena, historicamente se passou por estágios, onde direitos foram sendo adquiridos, conseguidos, para se conseguir chegar nessa cidadania plena. E tem um livro muito bom de um historiador, sociólogo, cientista político, José Murilo de Carvalho, chamado Cidadania no Brasil, um longo trajeto, se eu não me engano é esse título mesmo, onde ele vai pegar esse conceito do Marshall e vai pensar a trajetória da cidadania na história brasileira, na história política brasileira. E claro que ele chega à conclusão que nós não vivemos uma cidadania plena ainda. Mas o que seria essa cidadania para o Marshall? A cidadania para o Marshall, ao longo da história, ela passou por um acúmulo de direitos, de 3 direitos fundamentais, que ele dividiu sendo o primeiro estágio de direitos que o povo conseguiu, os cidadãos conseguiram, foram os direitos civis. Depois vieram os direitos políticos e depois os direitos sociais. O que seriam esses direitos civis? Que seria esse primeiro estágio de desenvolvimento da cidadania moderna. A conquista deles começa no século XVIII, lá nas revoluções inglesas, né? A Revolução Gloriosa. E esses direitos civis são ligados principalmente às liberdades individuais, o direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão religiosa e à propriedade privada. Então seria a conquista constitucional, ou pelo menos em tradição, que garantiria esses direitos fundamentais de todos os cidadãos. Então todos os cidadãos do país teriam direito à liberdade individual, o direito de ir e vir, a liberdade religiosa e o direito à propriedade. E toma bem como base, né, aquele contratualismo do Locke. Esses direitos civis foram estabelecidos civilmente, mas dentro daquela perspectiva lockeana, né, seriam a reafirmação daqueles direitos naturais, da vida, da liberdade e da felicidade. Então, esse é o primeiro nível de cidadania. Se não tiver isso, não se fala em cidadania, se fala em servidão. Então, para
se falar em uma cidadania, para poder usar o termo cidadania, esses direitos básicos têm que estar garantidos. Se não tem direito à liberdade individual, se não tem direito de ir e vir, se não tem direito à liberdade religiosa e à propriedade, dentro desse princípio do Marshall, o sujeito, o indivíduo, não pode ser considerado um cidadão. Então, essa seria a base. A base. Depois é um segundo estágio de conquistas, né? Que seriam os direitos políticos, que seriam os direitos de entrada na vida pública e institucional, a participação na vida pública, na democracia contemporânea, moderna, indireta, né? Essa participação se expressaria principalmente por meio do voto e de associação partidária. Como a gente viu no início, ele não era amplo, mas foi se ampliando, conquistando direitos políticos até que se chegou ao sufrágio universal, ao multipartidarismo, à livre associação partidária. Então, uma democracia que conta com os direitos civis e com os direitos políticos, ela possui uma cidadania mais plena do que aquela que só tem os direitos civis. Então, além de ter a liberdade individual, o direito de ir e vir, a liberdade religiosa, para eu ter uma cidadania mais plena, eu tenho que ter o direito de votar, de me associar a um partido, de formar um partido. Então, você tem níveis de cidadania, então, percebam. O primeiro nível, onde estariam os direitos civis, sem esses não tem nem cidadania. Aí existem algumas democracias mais desenvolvidas, onde os cidadãos também têm os direitos políticos. A grande maioria, né, chegando ao sufrágio universal. As mulheres foram excluídas desse jogo por um bom tempo. E, por fim, apareceriam os direitos sociais. O que seriam esses direitos sociais? Esses já apareceriam lá no século XX, né? O advento do comunismo, a crise de 29 e a ideia de um Estado, de uma social-democracia, né? Um Estado de bem-estar social. Foi uma conquista do povo, né? Em países mais desenvolvidos, então são direitos associados à garantia de assistência social e educacional, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, alimentação, né? Tem alguns lugares que tem até renda básica de cidadania, um dinheiro que o cidadão recebe do Estado. No Brasil você tem mecanismos assim também, pouco consolidados ainda. Mas o Brasil tem os direitos sociais que não estão em pleno funcionamento, mas que existem. Você tem um sistema único de saúde, você tem mecanismos de distribuição de renda, como Bolsa Família, você tem uma educação pública universal de base, né, uma educação de base, você tem universidades públicas que já não são amplas, né, mas existem. Então, esses direitos sociais, digamos assim, seria o direito do cidadão participar da riqueza do Estado. E ele começa a ser entendido como uma ideia de sociedade civilizada. Tanto que hoje os grandes modelos de civilização são as democracias escandinavas, dos países do norte da Europa, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, que são essas sociais-democracias que a gente chama, onde esses direitos sociais aparecem plenos. Então, níveis de cidadania. A cidadania plena seria que engloba os 3 tipos de direitos. Aí você teria um estágio inferior, onde você tem o direito civil e o direito político, mas você não tem esses direitos sociais garantidos. E você teria um estágio inferior, onde só os direitos civis estariam garantidos. E se os direitos civis não estão garantidos, a gente não fala de cidadania, tá certo? Então, o conceito de cidadania do Marshall é esse, e é amplamente utilizado hoje, claro que já foi criticado, dentro da academia você tem outros autores que trazem o conceito, mas num nível básico, acho que é o fundamental da gente dominar para entender o que é cidadania. Então, para finalizar nossa aula, falta só falar do conceito de ditadura, que seria, dentro de um espectro político, né, o oposto ao tema que a gente estava tratando, a democracia, né? Como que a gente caracteriza uma ditadura? É um regime político onde existe uma concentração de poder, só que aí costuma ter uma confusão, né, da diferença da ditadura para o absolutismo, por exemplo. São 2 regimes diferentes, né? O absolutismo ele é
fundado na tradição de um estamento, de uma família, de uma dinastia, né, de uma classe, no caso europeu, a realeza, né, de famílias tradicionais. No caso da ditadura, a ditadura ela tem como característica a participação dos estratos populares da população, amplos estratos da população na política. E aí o ditador ele resgata muito aquela ideia republicana do bem público, onde ele se coloca como uma manifestação personificada da vontade e do bem geral. Outra característica da ditadura é uma precariedade das regras sucessórias, né? Não existe, não tem definição de como será sucedido o poder após um governante, como vai ser escolhido o outro. Então é importante dizer isso, né? Ao contrário, é bem diferente da monarquia. Além da questão da gente ter uma monarquia constitucional, né? Mas mesmo quando a gente fala de monarquia absolutista, é bem diferente, porque a ditadura ela se baseia na, digamos assim, ela se coloca como uma manifestação da vontade popular, tá certo? Então, esse discurso nacionalista, republicano, isso aí é doce na boca de ditador, tá certo? Então, a ditadura ela concentra o poder, existe uma hierarquia, uma relação vertical de poder de cima para baixo, mas ela se firma numa ideia de soberania popular, como a gente disse, né? Ela se propõe como manifestação do povo. E isso é um ponto fraco da ditadura. Isso é uma questão problemática para as ditaduras, porque se ela se manifesta como, digamos assim, expressão da vontade popular, ela não teria problema em ter eleições livres, mas a gente sabe que na ditadura não funciona assim. Porque apesar dela manifestar-se como expressão da vontade do povo, na prática não é assim que funciona, né? Talvez até num primeiro momento ela conte com apoio de uma maioria, mas mesmo assim a gente tem que lembrar que maioria e democracia não são sinônimos. A gente viu lá os sistemas eleitorais, né? Tem que ter representatividade das minorias, tem que ter respeito à Constituição. O ditador ele coloca que a vontade do povo é maior que a Constituição, deve esmagar a vontade das minorias, então isso é traço do discurso ditatorial, né? Então, esse é um ponto fraco, porque ele precisa da eleição, porque ele precisa justificar que o seu poder vem do povo, mas ele não pode depender da eleição. Então, é muito comum a realização de eleições na ditadura, mas eleições fraudadas, evidentemente, né? Eleições muito fraudadas. Se a gente pegar o exemplo aqui, o nosso país vizinho, a Venezuela, tem eleição. Mas você confia no processo eleitoral venezuelano? Não, todos os órgãos internacionais já disseram que foi, sim, comprovado que houve fraude, coerção, tem tudo isso, né? E se oculta a verdade, se dá uma dimensão gigantesca para mentira. Então isso é tudo típico de um processo eleitoral fraudado, né? Também é comum, para colocar abaixo princípios constitucionais, os ditadores propõem plebiscitos nacionais. Pessoal, e aí é um conceito, esse conceito de ditadura funciona tanto para o ditador de viés de esquerda quanto do viés de direita, né? Todos eles por se entenderem que são expressão da vontade popular e para colocar abaixo um princípio constitucional, propõem os plebiscitos nacionais, porque sabe que no primeiro momento a maioria está com eles. Só que a ideia duradoura de república e de democracia, a Constituição, ela não é somente para uma geração. Então essa geração ela pode achar que aquilo não é bom da Constituição, mas a Constituição ela é algo, ela tende a ser perene, né? Ela quer se manter, ela quer manter uma base para as gerações que vão vir. Então qualquer ataque a essa Constituição ameaça as futuras gerações, embora a geração atual possa entender majoritariamente que aquele princípio não deve ser levado adiante, certo? Então, vamos dissolver um poder.
faz o clamor popular, vamos fazer um plebiscito para ver se vale a pena dissolver o Congresso, vale a pena dissolver o Tribunal Superior. Então é cheio desses clamores populares dentro do discurso ditatorial, né? Ok? E eu preciso nem dizer que os números eleitorais são manipulados. Então aí é a característica das ditaduras. E quando a gente fala de ditaduras, sociologicamente falando, a gente coloca dois tipos. A gente classifica em dois tipos. A gente coloca a ditadura de tipo autoritário e a ditadura totalitária. Então esses são os dois tipos de ditadura que a gente trabalha. Digamos assim, uma contém a outra. A autoritária seria o primeiro estágio ditatorial. A totalitária tem os elementos do autoritário, mas tem um plus, digamos assim. Tem algo a mais. Então vamos falar da diferença desses dois tipos. A ditadura autoritária, ela é uma ditadura fundada naqueles meios tradicionais de coerção, né? Na força, exército, polícia, burocracia. Então são os meios de coerção tradicional, de fazer pressão, de perseguir a oposição, os meios tradicionais, tá certo? Ela não investe na propaganda do regime, não é traço da ditadura autoritária. Ela reprime abertamente a oposição, usando exército, a polícia, etc. Ela tem uma classe dominante que colabora com a formação dessa ditadura e ela propõe uma ideia de que a massa fique alheia aos assuntos políticos. Ela não quer participação popular, ela não quer mobilização popular nos assuntos políticos. Aí, do outro lado, a ditadura totalitária, além desses meios tradicionais coercitivos, o exército, a polícia, a magistratura, ela utiliza outros meios para criar a coerção. A educação, a propaganda, a economia. Então ela utiliza esses elementos para estar de maneira totalitária coagindo a vida do indivíduo. Então o indivíduo ele sente a pressão ali na escola já, a vigilância na escola, na rua, o vizinho se torna vigilante, ela é muito forte. E ela, por conta disso, ela vai penetrar toda a formação social. A ditadura totalitária, ela vai contar com esses, digamos, não é de cima para baixo só essa coerção. Ela acontece horizontalmente, né? O vizinho vigiando, o comerciante vigiando, tá certo? E ela tem uma característica, além de reprimir também através da polícia, ela tem formação de grupos especiais, inteligências de repressão. O exemplo clássico que a gente dá da ditadura totalitária é a Alemanha nazista, mas a gente pode falar também da União Soviética, né? O stalinismo soviético, né? Tem essa questão da ideologia presente, a ditadura totalitária vai ter uma ideologia muito forte presente. Vai estar presente em toda a formação social e você vai ter esses mecanismos especiais de repressão. No caso do nazismo alemão, era a SS, né? A Polícia Especial. Claro que a gente está falando de tipos ideais, né? Tipos puros. Uma ditadura autoritária pura teria todas essas características. Uma ditadura totalitária pura, todas essas. Mas é comum ter ditaduras que transitam, tem alguns elementos predominantemente autoritários, mas tem algum elemento da totalitária. Então aí cabe analisar cada uma particularmente através desses conceitos para ver o que se encaixa e o que não se encaixa, porque não são todas iguais, né, gente? Aí é a análise de campo, né? A gente está trabalhando nos conceitos. Quando a gente leva para campo, a gente vê que os conceitos não dão conta de abarcar tudo, tá certo? Então essa é a diferença da totalitária e da autoritária. Aí tem um outro aspecto para a gente trabalhar em relação às ditaduras. Um outro tipo de classificação. A ditadura ela pode ser colocada como uma ditadura de viés revolucionário e uma ditadura de viés conservador. A ditadura revolucionária é uma ditadura que vai se colocar como uma etapa de um processo que vai demolir uma ordem que existe e vai construir uma nova ordem. Aí o exemplo clássico é a perspectiva marxista, né, que defende uma ditadura do proletariado. Seria nesse primeiro momento, você vai estabelecer uma ditadura onde
as regras do proletariado vão valer e você vai destruir a ordem burguesa e construir uma nova ordem, certo? Mas você pode ter também uma ditadura conservadora, onde se é dado esse movimento ditatorial para defender a manutenção de uma ordem que se vê ameaçada, de um status quo. E aí, geralmente, é o que difere a gente utilizar o termo revolução. A revolução é utilizada sociologicamente, não é escolha política, gente. Eu não escolho chamar um movimento de revolucionário de golpista por preferência política, não. A revolução, ela propõe a demolição de uma ordem estrutural. Uma ordem estrutural econômica, social e cultural. O movimento golpista, ele implanta uma ditadura para manter algo que está sendo ameaçado. Então, quando a gente vai falar de 64 no Brasil, digamos assim, consenso entre os sociólogos, entre os historiadores, entre quem estuda de fato, de verdade, esse processo, que aquilo foi um golpe. Não existe essa ideia entre sociólogos, não existe esse consenso entre sociólogos e historiadores que o movimento de 64 foi uma revolução, porque não propôs demolir nada de uma ordem vigente, não propôs demolir nada de uma construção. Só que existe esse debate, essa questão política também, né? Que ninguém quer se assumir como golpista, porque ficou um negócio pejorativo. Então aí o grupo adota o termo revolução, mas sociologicamente falando, não se enquadra no conceito de revolução. Então muitas vezes a ditadura se apresenta como revolucionária, mas de fato ela é golpista. É bom deixar isso claro, viu? Não é simplesmente uma escolha ideológica chamar de revolução e de golpe. É uma questão conceitual, de definição conceitual do que é um movimento revolucionário, do que é um movimento conservador, no caso golpista, que vê o status quo ameaçado e implementa uma ditadura para garantir a manutenção de uma estrutura, tá certo? Então, aí dando mais uma pincelada no totalitarismo, né? Geralmente a ditadura ela tem um regime de partido único, né? Só existe um partido, ou se existe pode existir mais partidos, mas assim, é muito teatral, né? No geral, não há espaço para participação de mais de um partido. No totalitarismo só tem um mesmo. Numa ditadura autoritária, você pode ter outros partidos, mas que não vão conseguir participar do jogo político. Então, por exemplo, o regime ditatorial brasileiro de 64, que foi construído a partir de 64, a ditadura militar brasileira, ela tinha a Arena e tinha o MDB. Então, havia mais de um partido, embora não conseguisse as mudanças pretendidas. No Brasil de Getúlio Vargas, na ditadura Estado novista, também havia mais de um partido. Então tem esse viés mais autoritário do que totalitário. Na União Soviética stalinista era só o Partido Comunista Soviético. Na Alemanha nazista era só o Partido Nazista. Na Itália fascista, só o Partido Fascista. Certo? Existe um controle e um sistema de terrorismo policial através desses órgãos de inteligência, né, no totalitarismo. No totalitarismo também existe o monopólio dos meios de comunicação e o controle da economia por parte do Estado, tá bom? E aí existe aquela discussão clássica, né? O fascismo e o comunismo, o nazismo e o comunismo, os dois são de esquerda. Não são. Utilizar a ideia de ser um regime autoritário para definir a esquerda, não, nenhum sociólogo utiliza isso. É uma definição muito pobre de esquerda e de direita, porque são dois projetos completamente diferentes. Inclusive o fascismo se propunha como anticomunista. Então quando a gente compara os dois movimentos, a gente vê que não dá para colocar os dois no mesmo espectro político. Os dois são autoritários, os dois projetos foram autoritários. O comunismo soviético, o fascismo italiano, o nazismo alemão. Mas não são do mesmo espectro político. O comunismo é de esquerda e o fascismo é de direita. Por quê? O comunismo busca transformar a estrutura econômica. Transformar a estrutura econômica do lugar, transformar a estrutura socioeconômica, né? A questão da luta de classes, né?
do fim da propriedade privada. O fascismo não. O fascismo não é a favor dessas transformações socioeconômicas. Então, aí já fica claro que são projetos políticos completamente diferentes. O comunismo ele é racionalista, ele parte de uma ciência social, né, um marxismo. E ele é universalista. Ele é um projeto universal, que se tem a ideia de implementar universalmente, por ser racionalista, né? Por ser racionalista, ele deve ser universalista. O fascismo não. O fascismo é organicista. Ele parte de um organismo, ele é anti-universalista. O ponto do fascismo vai ser, do fascismo no caso, a nação, o nacionalismo, e aí na expressão mais radical do fascismo, o nazismo, se pegou a ideia de raça, né? Então não é universal, não é um projeto universal, é um projeto de dominação de uma nação sobre outras, de uma raça sobre outras. O projeto comunista ele é universalista, tá certo? Então ele mira a construção de um projeto futuro. O fascismo ele tem uma ligação com o passado, né? Ele se inspira num passado de glória, num passado de honra que teria sido perdido e que deve ser retomado. É aquela ideia, né, de manter o status quo, né? Um status quo que está ameaçado e deve ser protegido. Retomar a glória do passado. É o saudosismo. O saudosismo é típico do fascismo. O comunismo não, ele quer um rompimento com o passado. Quer passar para uma nova etapa do projeto social, né? O comunismo tem essa ideia da ditadura do proletariado, né? Então por isso tem esse vínculo autoritário ditatorial, e ele é herdeiro do iluminismo e da Revolução Francesa, por ter esse caráter racionalista e universalista. Ao passo que o fascismo ele é herdeiro de tendências contra-revolucionárias do 19, como, por exemplo, o positivismo. O positivismo se finca nessa ideia de nação, né, nessa ideia da ordem, pelo medo do movimento revolucionário, né, que estava tomando conta da Europa novamente no século XIX. Então, o fascismo é herdeiro desses movimentos contra-revolucionários. Então, fascismo e comunismo não fazem parte do mesmo espectro político. Conceitualmente falando, não dá para colocar no mesmo saco. Os dois são autoritários, tem esse elemento em comum. Mas dizer que fascismo, o nazismo é de esquerda, isso é revisionismo barato. Tá certo, pessoal? Encerramos nossa aula. Semana que vem estaremos abertos aí para dúvidas, para questionamentos, qualquer pergunta, qualquer coisa a gente conversa, retoma os temas e a gente resolve os exercícios, tá bom? Um abraço para vocês aí, bons estudos!